Havendo o número regimental dos senhores vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 23 de abril de 2018. Neste momento, convido o vereador Elvio de Lima para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de pé ouçamos. Assim, Salomão veio a Jerusalém, do alto que está em Gibeon, de diante de tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou os carros, cavaleiros, e teve 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, e pô-los na cidade dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tantas abundância como figueiras bravas que há belas campinas. E os cavalos que tinha Salomão, que traziam do Egito, quanto ao fio de linho, os mercadores do rei tomavam o fio de linho por um certo preço. Faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim por meio deles tiravam cavalos para todos os reis do Eteus e para os reis da Síria. Palavra do Senhor. Quero fazer uma saudação e desejar uma boa tarde a todos os colegas vereadores, ao presidente da Ascom, que em breve irá usar a tribuna, Adriano de Baco, ao vice-presidente, também o Milton Milan, sejam bem-vindos a esta casa, à imprensa que sempre cobre as nossas sessões e sempre divulga as ações dos vereadores, o Ney Vinhati, da Rádio Difusora, o Vladimir Oliveira, da Rádio Olá Digital, e o Claudir Benini, do Cidades da Serra, do jornal Cidades da Serra. Passo a leitura do expediente recebido do senhor prefeito e dos senhores vereadores. Correspondências recebidas do senhor prefeito. Convite para a solenidade de abertura da Semana do Livro 2018. Ofício 38, 2018, protocolando o projeto de lei ordinária que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social e Desenvolvimento Urbano e do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e Desenvolvimento Urbano e institui o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e Desenvolvimento Urbano. Ofício número 42 de 2018, protocolando o projeto de lei ordinária 57 de 2018, que autoriza abrir crédito especial no valor de R$ 292.500. Ofício 39 de 2018, protocolando o projeto de lei complementar 3 de 2018, que altera dispositivos da lei complementar municipal número 75 de 22 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos municipais e da outras providências. Correspondências recebidas dos senhores vereadores, da mesa diretora protocolando o projeto de lei ordinária 55 de 2018, que concede a revisão geral de vencimentos aos servidores da Câmara Municipal. Do vereador Gustavo Esperoto, protocolando o requerimento 12 de 2018, solicitando a instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Esporte em Bento Gonçalves. Do vereador Rafael Pascoaloto, protocolando o projeto de lei ordinária 58 de 2018, que denomina via pública Rua Primo Severo Pompermayer. Do vereador Rafael Pascoaloto, solicitando o arquivamento do projeto de lei ordinária 54 de 2018. Do vereador Volney Cristófalo, solicitando o arquivamento do projeto de resolução número 2 de 2018. Ofício 348 de 2018, da Caixa Econômica Federal, protocolando liberação de recursos financeiros. Comunicado do Ministério da Educação informando liberação de recursos. Comunicado do Ministério da Educação informando liberação de... São três comunicados do Ministério da Educação. Seriam estas as correspondências. Dando continuidade aos trabalhos, convido o senhor Adriano Marcelo de Baco
para divulgar o evento O Futuro da Minha Cidade, podendo ocupar a tribuna pelo espaço regimental de até 15 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Casa, Moisés Escúcio, cumprimentar os senhores vereadores e demais presentes nessa casa, cumprimentar também meu vice-presidente, Milton Milan, que se faz presente, e a todos que assistem pela TV Câmara. Venho até os senhores a fim de divulgar um evento chamado Futuro de Minha Cidade. Esse evento é promovido pelas Convinhedos, em parceria com a CIBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, é a nossa entidade federativa maior, que oferece suporte às ações desenvolvidas pela indústria da construção civil, em Brasília. Nós, da Ascom, fomos convidados a participar deste evento, por sermos associados ao Sinduscom RS, na qual somos filiados. E, no ano passado, assinamos o termo de adesão a esse projeto, na qual, agora, dia 26, quinta-feira, faremos o evento inicial de sensibilização. Esse evento inicial busca identificar as entidades parceiras, as pessoas que serão protagonistas do projeto. Nessa etapa, permite sensibilizar toda a sociedade a conhecer e participar, a fim de formarmos um comitê para dar andamento ao projeto que será apresentado. E qual o objetivo desse projeto, senhores? É poder sensibilizar, conquistar os apaixonados por Bento Gonçalves, de como nós queremos ver a nossa cidade para daqui a 20 anos, e desenvolvermos soluções que melhorem a qualidade de vida da nossa população. Queremos ainda buscar a participação dos jovens que se interessem pela política local, pois são eles que vão aproveitar dessas ações no futuro. Sabemos que precisamos ser eficientes no atendimento ao cidadão, com o objetivo claro de planejamento para o futuro. Necessitamos, senhores, buscar esse crescimento de uma forma organizada e tornar a nossa cidade uma cidade com um custo barato para ser administrada, e principalmente de forma sustentável, fazendo com que o cidadão acredite na mudança da nossa cidade, pois ela está se expandindo, e se expandindo rapidamente. Ela pode ter esse crescimento de uma forma organizada e, principalmente, contando com a participação de toda a sociedade. A origem desse projeto, senhores, esse projeto se inspirou na cidade de Maringá, onde, no dia 26, nós apresentaremos um case sobre a cidade de Maringá, onde ela foi pioneira e será mostrado, de uma forma geral, que é possível, sim, a participação da sociedade nas mudanças. A cidade de Maringá, hoje, possui 400 mil habitantes. Ela foi eleita a melhor cidade para se morar entre os municípios com mais de 200 mil habitantes. O evento, nós vamos ter a oportunidade, sim, então, de conhecer um pouco mais dessa cidade. Queria ressaltar também que a gente já possui um projeto aqui em Bento semelhante, que é chamado Projeto Viva Bento, que é coordenado pela Letícia Zanesco, do SIC. E esse projeto, nós queremos trazer as ideias que já existem e usá-las como base nesse programa. O projeto O Futuro da Minha Cidade já passou por 20 cidades. E até o momento, no estado do Rio Grande do Sul, existem outras 3 cidades que aderiram ao projeto, que são Santa Cruz, Santa Maria e, recentemente, o ano passado, Caxias do Sul, e agora Bento Gonçalves. Então, essas cidades elas já estão com seus conselhos formados, atuantes, e de forma positiva já estão colhendo os frutos. E eu pergunto, senhores, então, qual é a participação do poder público municipal nessas ações? O projeto, em si, ele é um aliado ao prefeito, inclusive dos senhores vereadores. Precisamos
criar uma agenda mínima para dar andamento aos projetos apresentados pela sociedade civil organizada. E, com isso, saber a demanda de todos os bairros, que se possa determinar o que é prioridade ou não e apresentar ao prefeito municipal ou aos senhores as propostas que serão devidamente documentadas e registradas. E qual o propósito desse projeto? Quem for candidato a prefeito deverá atuar de uma forma diferente. Não caberá espaço para promessas, mas sim ele deverá apresentar em sua campanha projetos, e projetos já definidos pela população, que são devidamente documentadas e registradas, e que fazem parte do programa. Nesse sentido, muda o prefeito, o projeto continua. Inclusive o projeto de vocês, vereadores, que fizeram ou apoiaram, vão continuar, e esse comitê formado vai exigir que os futuros candidatos a prefeito assinem um termo de compromisso em campanha, ou anterior, ou atual, visando que esses projetos não fiquem engavetados e que, principalmente, dependam do humor de quem assumiu para dar andamento a esses projetos. Então, nós acreditamos que esse seja um dos principais objetivos desse projeto, onde, feito pela população, esse projeto terá que ser encaminhado via Poder Público Municipal, e lá sim ele assina um termo de compromisso para dar andamento a esse projeto, que na troca de uma eventual candidatura no outro candidato, ele firma o compromisso de manter esse projeto, e esse projeto não ficará parado. E qual o real papel da sociedade civil nesse projeto? A sociedade civil tem que ser diferente, ela precisa discutir, ela precisa participar, ela precisa depois cobrar essas ações do Poder Público Municipal, precisa acompanhar a implantação desses projetos, dessas propostas, sejam elas da mobilidade urbana, educação, saúde, lazer, trânsito, arborização, segurança, enfim, tudo o que possa gerar uma qualidade de vida melhor para a população. E de que forma podemos melhorar o nosso futuro nessas ou em outras áreas? É conseguindo essas pequenas conquistas e disseminando uma relação melhor com o cidadão, com a sua cidade, de satisfação e de melhora da qualidade de vida. Precisamos, sim, senhores, disseminar essas boas práticas e repensar no modelo de desenvolvimento da nossa cidade. Queremos, então, enraizar a premissa de que é possível construir uma parceria da sociedade com a prefeitura e com os demais órgãos públicos. E o que se propõe é que não podemos ficar afastados da política, e sim devemos ficar próximos ao poder público municipal, a fim de ajudarmos na gestão dos recursos do nosso município. E é fundamental, senhores, que nós tiremos as pessoas da zona do conforto e trazê-las a participar da vida pública deste programa. Não dá, senhoras e senhores, para reclamar depois. É uma oportunidade de participar. Queremos que o cidadão se torne um apaixonado pela nossa cidade de Bento Gonçalves. Desta forma, senhores, a população também será protagonista das ideias e da mudança. O evento acontece dia 26 de abril, quinta agora, no Salão de Eventos do novo SIC. Faremos às 18 horas o credenciamento e as boas-vindas. Às 19 horas teremos abertura e 2 apresentações de 2 palestras. A primeira será a Natália Garcia, que é jornalista e tem como objetivo implementar práticas que melhorem a vida do planeta, e ela utiliza principalmente o jornalismo como forma de investigar a cidade e implementar já as ações existentes. O segundo palestrante será o Silvio Barros, que foi prefeito de Maringá em 2005 e 2012, e hoje é coordenador desse projeto e atua como consultor da CEBIC. E, na sequência, às 20h30, abrimos para os debates e perguntas. Então, senhores, aos que quiserem se inscrever, façam pelo site ou pelo Facebook das Convinhedos,
ou até ligando para o telefone 3454-5734 com Fabíola. Nosso objetivo é reunirmos 100 pessoas, ou melhor, mais de 100 pessoas apaixonadas por Bento Gonçalves. Posso adiantar já que temos 72 pessoas inscritas. E quero ressaltar a importância dos apoiadores do evento. E até posso citá-los em visita que fizemos em algumas entidades. O SIC-BG, através do Elton, que nos gentilmente cedeu o auditório do SIC, ao Sindicato de Gastronomia e Hotelaria, a Moverx, Vonei Bernini, ao Sindimóveis do Eldson Pelicioli, ao Viva Bento, a CDL do Marcos Carboni, a Provale do Márcio Brandelli, Bento Convention, Prefeitura Municipal e demais secretarias, a esta casa, Câmara de Vereadores, através da pessoa do Moisés Escúcio, a Yarvin, Diego Amádio, do Sindilógio do Observatório Social, a OAB do Kleber, a nossa Universidade UX, ao SIC, Sinduscom RS, Senai, patrocínio da Caixa Federal e Governo Federal. Essas são as entidades que nos deram apoio inicialmente. E se alguma entidade tiver interesse em participar, que não foi chamada, por favor, entre em contato com as Convietos, que será bem-vinda. Gostaria, de uma forma geral, convidar toda a sociedade civil organizada, entidades de bairro, nosso interior, que é muito forte, colégio, imprensa, enfim, todos os apaixonados por Bento Gonçalves, que verdadeiramente querem ter uma cidade, um lugar não só para morar, mas sim para viver. E viver bem. Porque para viver bem nós precisamos que os senhores vereadores e todo o poder público municipal realize nossas necessidades, que são as necessidades da população. Participem, só assim teremos força para realizar a mudança que nossa cidade precisa para ter sucesso. E também sucesso é qualidade de vida. O evento, senhores, ele é gratuito. Nós pedimos somente 1 quilo de alimento que para ser doado a alguma entidade carente. Nosso muito obrigado pelo espaço, Moisés, e ficamos à disposição. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Adriano, pela tua participação aqui, e de imediato já peço aos vereadores que puderem estar no evento, então, que estejam, que o evento é bastante importante. Neste momento, então, eu passo a fazer o uso da minha palavra no grande expediente na tribuna desta casa. Bem, senhores, dando sequência, quero mais uma vez saudar a todos, saudar a imprensa presente. Vejo também que aqui está o Gerson, o Regis, colegas também que prestigiam essa sessão, amigos da imprensa, a Cris, sejam bem-vindos, servidores desta casa, ao Milton e ao Adriano Dascom. E eu acredito que o tema que o Adriano trouxe a essa tribuna, ele é um tema de extrema importância para o município de Bento Gonçalves, mas por que não dizer para a região como um todo, né? Até porque se nós não planejarmos, nós não pensarmos, nós não efetivamente não organizarmos a ideia da cidade que nós queremos para o futuro, e todos possamos convergir para um mesmo lado, quer seja a iniciativa privada, através das entidades, empresas, sindicatos, associações, quer seja o poder executivo, quer seja o poder legislativo, se nós não convergirmos, colegas vereadores, o caminho ele é extremamente mais difícil, mais árduo e de objetivo prático talvez inalcançável. Eu me lembro quando eu fui coordenador do Bento 2027. Era um planejamento estratégico para a cidade de Bento Gonçalves, em que nós estabelecemos um período de 20 anos, foi feito o planejamento em 2007,
um período de 20 anos para a execução de diversas demandas, anseios e uma programação do que nós queríamos para Bento Gonçalves. E aquilo foi pensado de modo a ouvir a todos, ouvir entidades, reunir câmara, reunir sindicatos, associações. Fizemos em torno de 160, 170 reuniões, com envolvimento de mais de 600 entidades, entre entidades, associações, sindicatos, enfim, estiveram presentes diversos atores na formatação deste planejamento. E quando encerrou aquele governo, no ano de 2008, aquele planejamento estabelecido para os 20 anos acabou sendo engavetado porque mudou o governo, mudou a forma como imaginavam a cidade, aí entra a questão político-partidária, porque foi feito pelo governo anterior, então eu não vou colocar em prática, e foi engavetado e foi retomado depois no ano de 2012. Houve um lapso de 4 anos. E é importante que nós possamos, ou que a gente dê coro a esta iniciativa da Ascom, é o futuro da minha cidade, mas que é uma iniciativa que não é só da Ascom. Como nós podemos ver aqui, há um sem número de entidades envolvidas, a Ascom não quer se apoderar disso, muito pelo contrário, quando nós conversamos com relação à divulgação deste evento, a preocupação do presidente Adriano era justamente essa, que este fosse um projeto da cidade de Bento Gonçalves para Bento Gonçalves. E aí reside o grande segredo desse projeto, de que iniciativa privada e poder público unidos vão discutir e vão estabelecer metas e objetivos do que se quer para Bento Gonçalves. Já ouvi algumas interpretações erradas, algumas interpretações maliciosas, eu diria, dizendo que este é um projeto da prefeitura falando do futuro. Não, este é um projeto da cidade de Bento Gonçalves para Bento Gonçalves. E são projetos assim que nós temos que abraçar. E que todos juntos temos que tomar para nós e colocá-lo em prática. A preocupação também, Adriano, Milton, é o depois. Se estabelece todo um planejamento e a continuidade. Como se dará continuidade? Alguns dizem que tem que ser através de uma lei que obrigue os gestores a cumprir aquilo. Alguns dizem que não, que tem que ser de outra forma. Porém, a melhor forma de haver um entendimento e um comprometimento da sociedade, colegas vereadores, é que todos nós participemos dando a nossa contribuição. E depois, como legisladores, assumamos isso como um programa nosso também para colocá-lo em prática. Porque de nada adianta estar numa lei de que o prefeito deve cumprir, se os vereadores, que é quem votam efetivamente as leis, acabam não tomando isso para si também. Então, há que ter sim esse envolvimento da comunidade quando nós pensamos em Bento Gonçalves. E aí, nós precisamos voltar um pouco atrás e ir de encontro àquilo que muitos de nós aqui falam. Nos despirmos dos nossos interesses pessoais, nos despirmos da nossa bandeira partidária e pensarmos no município de Bento Gonçalves, a terra onde vivemos, a terra onde nós queremos criar os nossos filhos, a terra em que nós queremos ver as oportunidades de desenvolvimento se multiplicarem. Nessa hora, na hora de pensarmos o futuro da cidade, precisamos sim nos despirmos de toda e qualquer individualidade e pensar na coletividade. Nesse sentido, eu estive também participando de uma reunião na manhã de hoje, no município de Caxias do Sul, do CORED Serra, Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra. E lá, a intenção do CORED não é de hoje, e alguns entendem o CORED como uma instituição que apenas organiza consulta popular. E diferentemente disso, o CORED, desde a sua criação até os dias atuais, milita para que causas semelhantes, causas que sejam conjuntas dos diversos municípios da região, sejam trabalhadas de forma conjunta. Nós não podemos um município puxando para um lado, um município puxando para o outro, quando os interesses são os mesmos. Quando a fila de cirurgias de alta complexidade, principalmente na traumatologia,
Não diz respeito só ao município de Bento, com a sua fila de pessoas esperando por uma cirurgia de alta complexidade, principalmente na traumatologia, Caxias com a sua, Garibaldi com a sua, Veranópolis com a sua, quando a demanda ela diz respeito a todos. Por quê? Porque há uma referência hoje, um município que atende a traumatologia, e o hospital deste município não consegue atender a todos. A intenção é de que nós tenhamos, nesse caso específico, é claro, que nós possamos fazer com que o governo do estado autorize os hospitais micro-regionais, o Hospital de Garibaldi, o Hospital de Veranópolis, o Hospital de Nova Prata, o Hospital de Farroupilha, que cada um atenda uma pequena parcela dessa demanda para que a gente possa descentralizar e fazer com que as pessoas sejam atendidas. E aí alguns vão dizer, mas o vereador de Bento tem que se preocupar com os problemas de Bento. Nesse caso, não. É a mesma questão com relação à segurança. Como nós vamos pensar segurança só para Bento Gonçalves? Se tudo está atrelado. Se o bandido, muitas vezes, que comete um crime em Caxias do Sul, e lá ele tem, às vezes, as portas fechadas, ele vem para Bento. Aí ele sai de Bento, ele vai para Garibaldi. Ele sai da Garibaldi e vai para Veranópolis. O crime migra de lugar. E aí tem a questão do sistema de monitoramento integrado. Sistema integrado de monitoramento, que é a REDECIM. Então, eu citei aqui alguns temas. A questão da infraestrutura, BR-470, que interliga diversos municípios aqui da nossa região, que é uma rodovia federal, mas poderia citar a RS 453, a RS 122. Como nós vamos desvincular estes debates da questão macro ou da questão regional e trazer só para dentro do município e ficar nós aqui no nosso ninho debatendo esses problemas sem haver um envolvimento da região? E a intenção do CORED agora é que, estabelecidas as prioridades regionais, estabelecido também, Adriano, um planejamento 2015-2030, que os futuros governadores, que os futuros deputados estaduais e federais estejam inseridos nessas demandas, que conheçam essas demandas e que assumam essas demandas como algo que irá ajudar a nossa região. Nós não podemos mais ficar aqui no nosso ninho debatendo os problemas. Claro, nós temos problemas na nossa cidade, mas nós temos que pensar macro. Muitos dos nossos problemas se resolvem principalmente com recursos federais. E aí vem muitas vezes a participação, vereadores, de cada um dos senhores, a participação do executivo, a participação daquele líder comunitário, que às vezes se consegue uma emenda parlamentar para determinado fim, para a construção, sei lá, de uma creche, de uma praça, de uma escola, para a construção de parte de um hospital, quando, na verdade, muitas vezes nós temos problemas regionais que podem ser resolvidos de maneira regional através das emendas de bancada, onde os deputados federais do Rio Grande do Sul direcionam um valor extremamente mais expressivo para a nossa região, sem que o dinheiro vá para este item específico, com que o dinheiro possa ser utilizado para demandas macro, como, por exemplo, compra de viaturas para a Brigada Militar, de forma geral, divididos pela região no CORED. Compra de equipamentos que vão atender hospitais micro-regionais que, por conseguinte, atendem a população de toda uma região. Então, não dá mais, e aí que fique muito claro, eu não estou aqui dizendo que nós não temos que atuar dentro do município, em prol do nosso município, temos que continuar a fazer isso. Mas, acima de tudo, nós precisamos trabalhar de forma regional, porque os problemas de Bento são os mesmos problemas de Garibaldi, que são os mesmos de Farroupilha, que são os mesmos de Veranópolis. Nós precisamos começar a pensar dessa forma. Assim como o vereador Agostinho, nós estivemos o vereador Agostinho, vereador Viríssimo, vereador Volney, acho que o Idazir também estava lá. Alguns vereadores nós estivemos reunidos na última quinta-feira, falando sobre a questão da internet no interior. E aí a gente vê que os problemas dos municípios aqui ao redor são os mesmos. São os mesmos problemas. Este é um exemplo de que, quando nós trabalhamos de forma conjunta, talvez a solução ela se dê de maneira mais rápida, mesmo com as individualidades de cada município. E para encerrar, eu quero falar sobre as leis
de forma geral, e aí vamos entrar na questão das leis que foram aprovadas nesta casa, hoje, ou lá atrás, ou em qualquer outro tempo. E embora nós saibamos que cada pessoa tem o direito e, às vezes, uma limitação na hora de interpretar determinado texto legal, nós, enquanto população que nos assiste agora pela TV Câmara, ou os que estão aqui neste plenário, nós precisamos dar crédito ao que efetivamente é. E se proliferam, principalmente nas redes sociais, um desvirtuamento do que efetivamente é, sem uma leitura adequada ao texto, sem uma interpretação adequada ao texto, e muitas pessoas tomam aquilo por verdade. Sem entrar no mérito, um exemplo, da aprovação da lei que proíbe a bebida das 22 às 6 horas da manhã. Houve uma celeuma, houve toda uma criação de algo que a lei efetivamente não diz. De algo que a lei efetivamente não é. Se criou algo ofendendo vereadores, ofendendo o poder público, ofendendo as entidades que apoiaram a lei, em cima de algo que não é. Dizendo que não se poderia mais, eu vi esse final de semana, que não se poderia mais consumir bebidas nas festas da cidade, na festa de Santo Antônio, nas festas do interior, mas a lei de maneira nenhuma trata sobre isso. A lei proíbe o consumo e a venda de bebidas alcoólicas das 22 às 6 da manhã, na rua, em áreas em que não há um regramento do poder público, ou em áreas fora do estabelecimento. Mas isso não quer dizer que num posto de conveniência, que tem o seu regramento ali, a pessoa não possa consumir a bebida. Então, mas o poder público, a Câmara não esclareceu. Não foi esclarecido, sim. É que algumas pessoas extremamente mal intencionadas, que às vezes acordam e vão dormir de mal com o mundo, usam isso para atingir a classe política. Eu não estou nem falando só de Câmara, a classe política de forma geral. Então, há que se ter um entendimento antes de propagar algumas coisas. Assim como eu vi hoje uma pessoa com vínculo partidário, do meu partido inclusive, que disse que um projeto estava dormindo ou descansando na gaveta da presidência. É um absurdo esse tipo de distorção dos fatos para atingir uma pessoa. Uma pessoa esclarecida usar desse expediente para atingir o presidente da Câmara ou quem quer que seja, algum vereador. Falava-se da lei da criação da Guarda Municipal, que já tinha subido a casa e que estava descansando na mesa do presidente enquanto inúmeros problemas aconteciam na cidade relacionados à segurança. E essa pessoa sabe que o projeto está tramitando nas comissões, foi protocolado dia 10 de abril nesta casa, está 14 dias na casa, 12 dias, né? E que há uma tramitação e que por mais que esteja, eu diria, um pouco demorado, 12 dias é um prazo extremamente razoável dentro da tramitação de um projeto. Então é isso, senhoras e senhores. Agradeço a paciência de todos e desejo uma boa semana a todos. Dando sequência aos trabalhos, conforme o artigo 121 do Regimento Interno, passo neste momento a leitura dos pedidos de informação recebidos dos senhores vereadores. Pedido de informação número 142/2018 do vereador Moacir Camerini, que solicita ao Poder Executivo que informe se há autorização da Prefeitura para o depósito de entulho na rua Osíris Martuccelli, no bairro São Roque. Pedido de informações 148 do vereador Moacir Camerini, solicitando ao Poder Executivo Municipal que informe quando será retomado o atendimento médico na Unidade Básica de Saúde do bairro Coabe. Pedido de informações do vereador Moacir Camerini, que solicita ao Poder Executivo Municipal que informe se há viabilidade de informações de instalação de um espelho convexo na esquina das ruas Aurélio Perrufo e Ercílio Valdir Muraro, no bairro Vila Nova 2, e reiterando o pedido de informações 160 de 2017. Pedido de informações 145 do vereador Camerini, que solicita ao Poder Executivo Municipal que informe quantas vagas de estacionamento da Zona Azul estão sendo retiradas da rua Dr. Montauri com o alargamento da calçada, bem como se isso é algo permanente ou temporário e onde as vagas estão sendo realocadas.
Pedido de informações 146, 2018, do vereador Moacir Camerini, solicitando ao Poder Executivo Municipal que informe quando será implantado o passeio público na rua Dona Isabel, no bairro Universitário, reiterando o pedido de informações 281, 2017. Pedido de informações 147, 2018, do vereador Idazir dos Santos, solicitando que informe a este vereador quando será realizada a pintura do meio-fio no bairro Rosati. Pedido de informações 148, 2018, do vereador Elvio de Lima, que solicita a Secretaria de Viação e Obras Públicas para que informe se existe em seu cronograma projeto de pavimentação asfáltica para a rua Borges do Canto, no bairro São Francisco, e se tiver, quando será executado. Pedido de informações 149 de 2018, que solicita ao Poder Executivo, através da Secretaria de Viação e Obras Públicas, se há projeto para conserto dos vários buracos que se encontram na rua Maria de Bernardo, número 36 e número 65, no bairro Vila Nova 2, e se houver, quando ocorrerá o conserto. Esse também é do vereador Elvio de Lima. Pedido de informações número 150/2018, do vereador Elvio de Lima, que solicita ao Poder Executivo, através da Secretaria de Viação e Obras Públicas, se há projeto para conserto da calçada na rua Félix da Cunha, número 68, do bairro Centro, pois a mesma encontra-se intransitável, e se houver, quando ocorrerá o conserto. Pedido de informações número 151/2018, do vereador Idazir dos Santos, que solicita que informe a este vereador quando será realizada a pintura da faixa de segurança existente na rua Aurora Ribeiro Neves, fronte à Escola Caique, no bairro Rosati. Pedido de informações número 152 de 2018, do vereador Camerini, solicitando ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, informe qual é a previsão para a pavimentação da rua Felice Pagotto, no bairro Santa Marta. Pedido de informações 153, 2018, do vereador Moacir Camerini, solicitando ao Poder Executivo Municipal que informe se os auxiliares de odontologia contratados temporariamente fazem jus ao adicional de insalubridade, em caso positivo, quando o benefício será pago. Pedido de informações número 154, 2018, do vereador Moacir Camerini, solicitando ao Poder Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, informe qual é a previsão para a contratação de médico pediatra para atendimento do PA 24 horas do bairro São Roque, reiterando o requerimento 426/2017, a indicação 426/2017, os pedidos de informação 114 e 277/2017. Pedido de informações do vereador Camerini, número 155/2018. Vereador Camerini solicita ao Poder Executivo Municipal que informe quando serão realizadas melhorias no ponto de táxi situado na rua Ramiro Barcelos, ao lado do Hospital Taquini, bem como sua recolocação em uma localização melhor, beneficiando pacientes da instituição de saúde. Pedido de informações 157/2018, do vereador do vereador Mazoquim. Vereador Neri Mazoquim solicita que seja enviada a correspondência à Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, solicitando informações de quando será efetuado o conserto no calçamento da rua Édalo Miquelin, em frente ao número 290, bairro Santo Antão. Pedido de informações 158/2018, vereador Mazoquim, solicitando que seja enviada a correspondência à Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, solicitando informações de quando será efetuado o conserto no calçamento da rua Francisco de Carli, em frente ao número 119, no bairro Santa Marta. Pedido de informações 159/2018, vereador Mazoquim, solicitando informações da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, quando será efetuado o conserto da Boca de Lobo da rua Nelson Carraro, em frente à funerária Cristo Rei, bairro Santo Antão. Pedido de informações 160/2018, do vereador Gustavo Esperotto, solicitando à Prefeitura Municipal, através do órgão competente, informações sobre a fiscalização de estacionamentos irregulares em estabelecimentos comerciais. Pedido de informações 161/2018, do vereador Camerini, solicitando ao Poder Executivo Municipal que informe se há previsão para asfaltamento da rua Carlos Gomes, no bairro São Roque.
Pedido de informações 162/2018, do vereador Camerini, solicitando ao Poder Executivo Municipal que informe quando será canalizado o escoamento de água da rua João Zaniol, próximo ao número 633, no final da rua João Fedrigo, bairro São João. Pedido de informações número 163/2018, do vereador Camerini, solicitando ao Poder Executivo Municipal que informe quando será disponibilizado espaço para a realização do evento Dia da Inclusão, organizado pela Associação Anjos Unidos, conforme solicitação em anexo. Estes seriam os pedidos de informação. Neste momento, passamos aos trabalhos da pauta da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária número 244 de 2017, que altera e inclui dispositivos na Lei Municipal 5871, de 24 de novembro de 2014, que dispõe sobre a publicidade e propaganda no perímetro urbano do município de Bento Gonçalves e dá outras providências. Todos os pareceres são favoráveis. A matéria está em discussão. Com a palavra, o vereador Moacir Camerini. Mais algum vereador inscrito para se manifestar? Somente o vereador. A palavra está com Vossa Excelência, vereador. Eu quero falar sobre esse projeto, que, no meu entendimento, ele não é de todo ruim, na realidade, termos aqueles relógios com a temperatura, enfim, apesar que somos uma cidade turística, e isso é importante. Mas o que chama atenção é o número de locais que a prefeitura está autorizando isso, porque eu via nas redes sociais muita repercussão negativa, né, mas muitos entendendo que era a prefeitura que queria gastar recursos com isso, mas entendo que é somente a autorização para que as empresas que têm essa questão da publicidade coloquem isso. Mas eu entendo que há muitos pontos aqui que eu discordo, né, que, no meu entendimento, não seriam ideais para ter esse tipo, como rotatórias, alguns locais aqui que está no projeto, eu não concordo com isso. Então, e como alguns falaram também, realmente nós temos muitas prioridades na cidade. E isso não é para desmerecer o projeto, mas eu entendo que teria que ser melhor avaliado isso, melhor discutido. Principalmente na questão das rotatórias, entendo que não é positivo a colocação desses relógios, até porque o tamanho, e muitas vezes pode ocasionar até, como se diz, proporcionar algum acidente por questões de descuido. As nossas rotatórias não são como as normais, são pequenas, em algumas que eu vi aqui, então não caberia, no meu entendimento, essa colocação. 1 ou 2 pontos, 3 no máximo, estaria de bom tamanho, por isso eu votarei contra o projeto. Mais alguma manifestação? A matéria está em votação. Os senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, levantando-se, se forem contrários. Aprovado com 1 voto contrário, o PLO 244/2017. Projeto de Lei Ordinária número 46 de 2018, que acresce dispositivos na Lei Municipal número 2499 de 20 de novembro de 1995, que dispõe sobre o parcelamento do solo e a implantação de condomínios por unidades autônomas para fins urbanos e dá outras providências, com as alterações feitas pela Lei Municipal número 3.549, de 1º de julho de 2004, 1º de junho. Os pareceres são todos favoráveis. A matéria está em discussão. Vereadores inscritos para se manifestar. Pela preferência, o vereador Idacir dos Santos, vereador Moacir Camerini. Deixa eu anotar. Mais algum vereador? Vereador Zanella. Vereador Pessuto. São estes. Então, a palavra está com o vereador Idacir dos Santos. Senhor presidente, então, eu quero falar um pouco sobre esse projeto número 46, de 26 de março de 2018, que é de minha autoria. Acresce dispositivo da lei, na Lei Municipal número 2.499, de 20 de novembro de 1995, que dispõe sobre o parcelamento do solo e a implantação de condomínios por unidades autônomas para fins urbanos e dá outras providências. Artigo 1º. Fica acrescido o inciso 8º e as alíneas A e B,
e o inciso 9º ao artigo 45 da Lei Municipal número 2.499, de 20 de novembro de 1995, que dispõe sobre o parcelamento do solo e a implantação de condomínios por unidades autônomas para fins urbanos e da outras providências. Eu quero ler aqui, então, o que fala o artigo 45 desta lei. Ele fala do que o construtor, do que o loteador deve fazer, o que são as obrigações do loteador na questão de implantação de novos loteamentos. Nos loteamentos residenciais, inclusive os de interesse social, bem como os loteamentos industriais, o interessado deverá: primeiro, proceder à abertura das vias de comunicação com a devida colocação do meio-fio. Instalar redes de abastecimento de água potável e energia elétrica. Terceiro, realizar a pavimentação das vias públicas conforme o tipo indicado pelo município. Quarto, implantação de rede de esgoto separados, esgoto pluvial e cloacal. Quinto, implantar estação de tratamento do esgoto sanitário com tratamento final, devidamente monitorado e gerenciado pela Prefeitura. O dimensionamento das redes cloacais pluviais e das estações de tratamento dos esgotos deverão estar de acordo com a determinação técnica, levando-se em conta uma projeção futura de expansão urbana. B, caso exista a estação de tratamento de esgoto na região da bacia que comporte a abrangência do esgotamento sanitário para o novo loteamento, este poderá ser interligado. Sexto, implantar rede de iluminação pública, bem como das luminárias completas, seguindo o modelo indicado pela Prefeitura. Sétimo, construir pontes, escadarias e muros de arrimo quando da necessidade, conforme projeto previamente aprovado pelo município. Esse meu projeto ele está acrescentando, então, no artigo 45, o inciso 8º, que fala em proceder com o cercamento das áreas verdes ou cinturões verdes, conforme segue. Então, que fique claro, são áreas verdes, cinturões verdes, aquelas áreas de preservação. Nós não estamos falando de áreas que possivelmente serão construídas escolas, enfim, no futuro, postos de saúde. São áreas de preservação. Então, fazer o cercamento deverá ser em tela, de arame galvanizado, de 2 metros de altura, com vigamento na base de 15 por 30 e com postes de concreto de 10 por 10 centímetros. Deverá ser instalado um portão de acesso a essas áreas ou cinturões verdes, devendo ser de estrutura metálica nas seguintes dimensões: 3,5 de vão livre por 2 metros de altura. E o inciso 8º, proceder com a construção do passeio público no padrão especificado pelo poder público para loteamentos residenciais ou industriais. Então, qual é o objetivo dessa lei? A construção do passeio público, acho que não precisa nem a gente explicar a necessidade que se tem. Nós podemos citar eu vou citar um exemplo, teriam vários, mas eu vou citar um exemplo. Aquela área verde ao lado da ADEF, Associação dos Deficientes Físicos, é o único terreno que não tem calçada, né? Então, isso esteticamente estraga até para a rua. Se tivesse feito lá o passeio público, a colocação da calçada, com certeza ficaria bem melhor, e, claro, da necessidade das pessoas que usam e transitam por ali. E o cercamento dessas áreas é mais para evitar, eu acredito, conheço várias áreas verdes em bairros aí que servem apenas para depósito de lixo. Então, eu acho que seria muito interessante, sim, o cercamento ali, colocação de placas na tela, que não é que é proibido, né, jogar lixo, enfim. Então, acho que isso seria de extrema importância, não iria mudar em nada, não vai tornar o município responsável por isso, não, é o loteador que será o responsável, ele terá que entregar essas áreas ao município já cercado e com a calçada pronta. Então, eu peço o apoio dos vereadores. Se alguém achar que esse projeto for inconstitucional, eu gostaria que me apontasse aonde que diz que não é permitido, né, o fechamento, até para a gente poder esclarecer isso ainda hoje. Obrigado, peço o apoio de todos. Próximo vereador inscrito, vereador Moacir Camerini. Quanto a este projeto, eu vejo aqui várias situações, inclusive, que muitas vezes a gente vê da prefeitura, existe a própria lei, dizendo que é obrigação.
mas muitas vezes a prefeitura mesmo que fiscaliza não faz o que deveria fiscalizar até, que são a questão das calçadas públicas, como foi citado a questão da DEF, realmente, mas nós temos várias também, da Corsan, de outras áreas públicas, que não tem calçada. E a prefeitura sequer notifica, né? Nós temos ali a questão da Embrapa, por exemplo, é um exemplo bem claro, e muito cobrado pela comunidade aqui do Juventude e do Conceição ali, que não tem calçada, e a prefeitura não cobra, não multa a Embrapa, porque tem que ter a calçada. Né? Então, eu entendo que multar, sim, os moradores, a prefeitura sabe multar. Ou notificar os moradores, aí sim. Agora, ela mesma, nos terrenos da prefeitura e nos terrenos dos órgãos públicos, não faz a fiscalização como devia. Então, a questão da calçada, entendo que é muito positivo no projeto, e, aliás, a calçada já é obrigação, e não precisaria nem constar em lei, né? Isso já está em várias outras leis da questão da mobilidade urbana. Hoje nós temos lei federal que, inclusive, diz que até como se diz, o trajeto para os deficientes visuais tem que ter. O piso tátil é obrigatório também. Então, e todas as obras que são feitas com recursos federais têm que ter a calçada e o piso tátil já como obrigação disso por lei federal, inclusive. Então, mas a questão aqui desta lei, o que me preocupa é quando se diz que, e ela diz no artigo 45, inclusive os de interesse social. E aí, o que é interesse social? Aqui, embora no projeto do vereador, ele está propondo proceder com o cercamento das áreas ou cinturões verdes. Entendo que ficou um pouco complicado no sentido que a lei, o artigo que está sendo mudado, ele fala, inclusive, os de interesse social. Então, o que está se mudando? Está se incluindo outros parágrafos, mudando algumas questões do artigo 45, mas o caput dele, ele diz isso, né? Então, que inclui os de interesse social. E aí acresce os incisos, enfim, a letra A, a letra B. E aí me preocupa quando o loteador, e aqui em Bento é um exemplo bem claro, dessa casa mesmo, quantas áreas verdes já, que eram para ser área verde, muitas vezes, ou foi feito creche, ou muitas vezes foi feito até desapropriação, como se diz, desafetação de área verde. Várias vezes aqui vem projetos para casa, tem algumas até que estão sendo leiloados, né? Que terrenos que a prefeitura está, inclusive, leiloando, que poderiam ser área verdes, como aconteceu aqui no Jardim Glória, inclusive, terrenos planos, que foram permutados, desafetados do município, que eram áreas verdes. Então, eu entendo que é complicado nós estipularmos construção, e mesmo que sabendo que serão os loteadores, que se faz todo um cercamento, e aqui um pouco o município quer utilizar para uma outra questão e não usa para a área verde, ou muitas vezes permuta essa área, e aí, o meu entendimento, que está o problema dessa lei, nas áreas de interesse social. Então, portanto, eu sugiro até ao vereador que retirasse o projeto para a gente tentar melhorar, porque se for da forma como está, eu votarei contrário ao projeto. Próximo vereador inscrito, vereador Anderson Zanella. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos acompanham. Eu vou seguir na mesma linha do vereador que me antecedeu, principalmente quando a gente fala, num primeiro momento, o projeto ele é de execução dos loteadores, mas no segundo momento ele passa essas áreas a serem áreas públicas. Nós levando em consideração que elas serão áreas públicas, constitucionalmente, toda área pública é de livre acesso. Ela tem, por Constituição, o seu direito ao livre acesso, o que já, através desse projeto, irá contrariar o que está estipulado. E também nós não podemos esquecer que toda a área verde ela poderá ser de uso social, sim. Ela poderá lá, com o crescimento do seu bairro, com a expansão da sua comunidade, ter uma creche, ter uma escola, propriamente uma praça. A área verde poderá ter e contemplar nessas áreas objetos sociais, ligados à comunidade de uma forma mais diretamente. Então, eu acredito, inclusive também é opinião, e é uma opinião particular minha, que esse tipo de matéria nós deveríamos alterar e fazer as suas modificações no plano diretor. Então, neste momento, do jeito que está o projeto, esse vereador também
votará contrário à matéria. Último vereador inscrito, vereador Gilmar Pessuto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, caros colegas, imprensa. Também vejo que, parabenizar o colega vereador Irazir pela iniciativa desse projeto. Sempre é bom o debate, mas eu vejo assim a ilegalidade nesse projeto por fere o direito de ir e vir. A área pública, parcelamento de solo, é projeto de discussão do plano diretor, do Complan, todas essas entidades que nelas representam. Eu vejo da seguinte forma: fere também a questão da própria fauna. Um exemplo, hoje se no município um loteador resolver fazer um loteamento lá em Tuiuti, numa área de 10 hectares de mata, hoje ele tem que preservar dentro desses 10 hectares, 3 hectares de preservação, e mais uma área que ele vai ter que comprar para preservar fora da mesma área. Esses 3 hectares dentro, encostado de mais de uma área grande do município, dos particulares, então você está cercando também a própria fauna. Também vejo irregularidade desta forma. Então, nessa parte aí, eu votarei contra, porque fere o direito de ir e vir, e depois é projeto de discussão do plano diretor. Tem as entidades para discutir, então serei contra esse projeto. A matéria para encaminhar, vereador Irazir dos Santos. Só um momentinho, vereador. Ok. Para encaminhar, então, diz aqui, loteamentos residenciais, inclusive de interesse social. Todo o loteamento é de interesse social, né? E o que nós estamos falando são de áreas de preservação, áreas destinadas à creche. As escolas, elas já estão também destinadas dentro dos novos loteamentos. Nós estamos falando das áreas de preservação. Então, eu não vejo problema nenhum, é uma pena se não for aprovado. Obrigado. A matéria está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, levantando os que forem contrários. Aprovado o projeto com 4 votos contrários. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores inscritos para se manifestarem na explicação pessoal pelo espaço regimental de 5 minutos e os líderes de bancada pelo espaço de 5 minutos com acréscimo de 2, se previamente requerido. Convido o vereador Agostinho Petroli, PMDB. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da mesa, Moisés Scúcio, demais membros, colegas vereadores, público presente e os que nos acompanham através das mídias sociais. Melhorar a qualidade de vida do nosso interior sempre foi uma de nossas prioridades. Quero dizer que agora está em fase de conclusão nosso trabalho de conexão com cabo de fibra óptica para melhorar a internet em localidades, na sua maior parte, do distrito de Faria Lemos. Queremos dizer que, graças ao espírito, ao senso comunitário, rateando igual em todos os participantes, não importando a distância que se encontrava, alcançou-se esse objetivo. Nesse mesmo sentido, como já falou primeiro no grande expediente, nosso presidente Moisés Scúcio, estivemos participando na última semana no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a convite do presidente Cidadania Postal, para levar qualidade em conexão de internet através de cabo de fibra óptica para todo o interior de Bento Gonçalves e nos nossos municípios que fazem parte da base territorial do Sindicato Rural. Eu vejo que falta um pouco de capacidade administrativa de nosso poder público municipal em organizar nossa sociedade, em atender às necessidades dos nossos agricultores.
Eu tenho a convicção que a única forma de nós levarmos adiante esse projeto é exemplo do que aconteceu em Faria Lemos, que é através de uma ajuda comunitária, de um espírito comunitário, podemos levar a internet com cabo de fibra ótica nas regiões mais distantes do nosso município. Quero ler uma reportagem que saiu no Jornal de Caxias do Sul a respeito do plano diretor de Caxias, redução do perímetro urbano. Lá na reportagem diz o seguinte, que está sendo discutido na Câmara de Vereadores de Caxias. Um perímetro urbano muito extenso gera uma cidade cara e tem grande dificuldade de atendimento às necessidades da população. Eu vejo que nós aqui em Bento, nós estamos andando um pouco na contramão do que pensa, do que faz acontecer o mundo inteiro. Enquanto o mundo pensa em recuperar rios, riachos, córregos, desenterrar vertentes cobertas, tudo em nome do progresso, da ganância imobiliária, nós permitimos acontecer loteamentos polidores em áreas rurais. Permitimos que aconteça loteamento nas encostas da nossa cidade, como está acontecendo no bairro Santa Helena e de Fátima, próximos à bacia de captação de água do nosso município. Eu vejo que precisamos estudar e revisar a liberação dos nossos loteamentos. Os projetos de loteamentos atuais possuem uma deficiência muito grande quanto à sua drenagem. E também vejo que são executados de uma forma muito diferente do que está previsto nos seus projetos. Isto é falta de fiscalização. Eu vejo que, na forma como os loteamentos estão sendo liberados, estamos criando um passivo muito grande para o poder público municipal para os próximos anos, e não muito distantes, com a manutenção da infraestrutura dos loteamentos criados e que estão sendo criados hoje no nosso município. Uma boa tarde a todos. Convido o vereador Anderson Zanella, líder PSD. Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores que nos assistem, público que nos acompanha, através das redes sociais, de casa, enfim. É importante que a gente use esse espaço para deixar bem claro e bem pontual, principalmente quanto ao projeto que essa casa aprovou na última semana, na última sessão ordinária, que altera o Código de Posturas quanto ao consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas após as 22 horas. É importante usar esse espaço e deixar tudo muito claro, transparente, que absolutamente nada mudou nos hábitos das pessoas que hoje vivem socialmente consumindo a sua bebida alcoólica no município de Bento Gonçalves e nos seus referidos eventos. O que a lei só trata e regra é o consumo após as 22 horas em via pública. Ou seja, não será liberado o consumo em via pública, mais especificamente nas ruas e nas praças do município de Bento Gonçalves, das 22 às 6 da manhã. Muito se ouviu falar e muito se viu comentar sem as pessoas terem um menor discernimento ou interpretação correta do que nessa casa foi aprovado.
Vamos lá, muitos comentários, então se eu estiver num restaurante às 22 horas, bater 22 horas, eu estou tomando minha taça de vinho, o garçom vai trocar por água. Óbvio que não. Nada mudou. O que não pode é o consumo em via pública, nas ruas, nas praças. Vamos a um exemplo prático também. Os nossos food trucks, ou as nossas, onde se vendem os cachorro-quente, os lanches, ou os pratos, enfim, que a maioria está em via pública, na área de domínio já estipulada por lei para esses estabelecimentos, é liberado o consumo. Todas as áreas externas já liberadas pelo poder público de bares, de restaurantes, de hotéis, de vinícolas, como os postos de conveniência em toda a sua área privada, é liberado o consumo. Todo evento autorizado pelo poder público municipal. Vamos aos exemplos. Temos a tradicional, pelo terceiro ano, tradicional corrida, que é em homenagem ao espumante. Ela vai continuar sendo realizada e vai continuar tendo o seu consumo. A noite sobre as estrelas. O município autorizando, é liberado, terá o seu consumo. Assim como os mais diversos e variados eventos que acontecem numa cidade turística. Como é Bento Gonçalves. O que está se fazendo, o que está se procurando, é regrar os excessos que fogem do controle hoje no nosso município, como na grande maioria das cidades de porte médio a grande, no nosso estado, no nosso país. Essa é mais uma legislação que muitos municípios, como Pelotas, como Santa Cruz, como Passo Fundo, como Porto Alegre, estão regrando para que se controle os excessos hoje cometidos. Mais do que isso, a gente tem que ver que município nós queremos daqui 5 anos. Que município esperamos daqui 10 anos? E de que forma iremos construir e conduzir para que possamos viver com melhor convivência social? É importante a gente saber que a liberdade do indivíduo, ela termina quando ela começa a atrapalhar o do próximo. Pensamos e queremos única e exclusivamente os nossos direitos, os meus direitos, e esquecemos muitas vezes que também temos deveres e obrigações. Mas é muito mais fácil olhar para mim e dizer, antes os meus, mas vivemos socialmente, vivemos em sociedade. E a partir do momento que os limites são extrapolados numa convivência social, entra o poder público que tem que se regrar. Isso fala diretamente em qualidade de vida, em construção de uma melhor convivência social. É por óbvio que todo regramento no nosso país sofre, no primeiro impacto, rejeição, ou as pessoas não interpretam de forma como ele realmente quer dizer. Em momento algum se coíbe o direito de ir e vir. As pessoas poderão comprar e poderão circular normalmente. Foram inúmeras e inúmeras as cidades, através de câmaras de vereadores ou de municípios, que solicitaram a esta casa, na última semana, cópia do projeto de lei, para que em seus municípios pudessem estudar e colocar em prática. Fizemos um grande serviço a Bento Gonçalves, a sua comunidade e a boa convivência social, o qual eu gostaria, antes de encerrar minhas palavras, de parabenizar a todos os colegas pelo apoio, pela construção da emenda, enfim, pelo trabalho que desempenhamos e fizemos para que a gente possa voltar a viver melhor em sociedade. Era isso essa semana, um forte abraço a todos, uma boa semana. Convido o vereador Gilmar Pessuto, líder PSDB.
Boa tarde a todos, em especial os colegas vereadores, a imprensa, público vendo a sessão nas suas casas. Dizer que a matéria que vou falar hoje é sobre o saneamento do nosso município. O trabalho é começado lá em 2010, aonde no contrato com a Corsan e com o município de Bento Gonçalves dizia que a Corsan faria as redes e mais a estação de tratamento AET. Mas até esse momento nós temos uma parte das redes instaladas naquela região da bacia da captação, Santa Helena, Santa Marta, Santo Antão, Fátima, mas muito pouco ainda, muito pouco. Hoje nós temos em torno de 30 mil metros de canos instalados nas ruas, mas só uma rua tem, outra rua não tem. Isso aí era conforme o projeto. Mas o projeto contemplava toda aquela região, mas se trabalhou em cima, a Corsan trabalhou em cima de um orçamento, porque gastou aquele orçamento e depois não foi mais licitado nenhuma etapa desde 2010. Então, eu vi a Corsan, esses dias teve um encontro aqui, a preocupação deles, porque a Corsan sabe que as empresas públicas, a grande maioria, estão em péssimas condições financeiras. A gente sabe que a Corsan lida quase em todo o Rio Grande do Sul. E cada contrato de renovação que ela faz com o município, eles incluem o saneamento. Então, eles têm que fazer uma parte do saneamento naqueles municípios também. E eles não têm condições de atender. Mas nós temos que olhar o nosso caso, nós temos que olhar o nosso contrato, o contrato que o município fez com a Corsan, e cobrar deles. Quero cobrar, porque não adianta a gente ter um município que nem Bento Gonçalves, e nós temos hoje esgoto tratado só nos novos loteamentos. Mas da Corsan, nada. Nenhum litro é tratado. Hoje está sendo construída a ET lá no Baracão, porque ela começou lá atrás, a empresa quebrou e veio aquela novela, e hoje a gente está trabalhando. Mas é o maior projeto que o município pode ter. As pessoas podem ficar descontentes com as ruas, com isso, com aquilo, mas nós liderança, nós temos que trabalhar isso aí. É esgoto tratado, é nível de vida. Você vai numa cidade aonde você vai visitar e ver o esgoto tratado, é outra coisa, é outro nível de vida. Então a gente não vê as pessoas discutindo, as pessoas só se preocupam com aquela questão das estradas esburacadas, mas não sabem que existe lá embaixo, lá vai ter esgoto tratado. Isso é nível de vida, porque a Corsan está investindo ali, e ao mesmo tempo o município deixa de gastar na questão da saúde, na questão da doença, porque previne isso aí. Então é muito importante que isso continue, que a Corsan continue licitando mais etapas, outras partes do município. Não sei o que vai acontecer quando chegar aqui no centro, porque a gente sabe que isso aí vai dar um transtorno muito grande para a comunidade, para os moradores, mas é de extrema importância. No final do ano a gente esteve visitando uma cidade de Santa Catarina, umas praias que uns 2 anos atrás não existia praticamente muito pouco de esgoto tratado. Lá sabe que eles vivem do turismo. E lá as águas, sabe, quando chega milhões de pessoas, a poluição é muito grande. Minha surpresa, aquela cidade que 2 anos que não ia mais, tem esgoto, ligações em todas as ruas. Até lá nos morros. É isso que nós queremos para a nossa cidade. É isso que nós vamos querer cobrar. Não se preocupar com um buraquinho na rua, com isso. É isso que nós temos que incentivar o executivo, incentivar a Corsan, que faça parte deles. Nós queremos esgoto tratado. Mas nós temos um problema. Depois de tudo montado, como é que vai ser feita as ligações? As ligações da família com a rede. Você sabe que existe uma taxa, se você gastar R$100 de hoje de água, você vai pagar mais 50 de saneamento, que irá ficar aqui profundo aqui na cidade. Mas não existe a lei ainda hoje da Corsan com o município para que as pessoas sejam obrigadas a fazer essa ligação. Não tem essa lei. Hoje nós estamos construindo casas lá e não sabe como é que vai ter um esgoto passando na frente, as redes, e não sabe como é que vai ser a ligação. As famílias estão fazendo a casa, em vez de já temos hoje a lei com o projeto, dizer, você tem que, na casa nova, você tem que já preparar a ligação que você vai ligar ali. Não, mas depois vão quebrar fora todas as calçadas novamente. Vão quebrar fora tudo novamente. É isso que nós temos que cobrar. É isso que essa lei seja feita entre a Corsan e o município para que as pessoas façam as ligações na rede. Nós não temos, isso aí é tranco-baranco, que nem está aí, ó, não está acontecendo nada.
É muito sério isso aí. Porque quando chegarem na hora que a estação do barracão estiver pronta, as pessoas já podem se ligar. Mas tem que obrigar as pessoas a se ligar. Tem que obrigar as pessoas a se ligarem. Porque não adianta todo o investimento que a Corsan fez hoje, lá em torno de 40 milhões de reais, se a pessoa não vai fazer a ligação, o esgoto vai continuar indo no ralo, vai continuar indo no esgoto pluvial. Isso tem que fazer. Isso vai melhorar também depois a questão quando chove, porque a grande maioria das casas tem bocas de lobo na frente, eles querem o quê? Porque volta cheiro, então vão lá e botam o sifão. Então, quando tem um sifão, reduz a vazão da água. Aí evita até as inundações. Maioria das pessoas hoje na frente da casa não tem boca de lobo, pedem para a prefeitura botar o sifão. E o sifão existe uma redução da água, para não voltar o cheiro. Então vai evitar baratas também, depois todas essas coisas aí. Então, que se volte a Corsan, cobrar que a Corsan bote mais linhas, que botem mais licitações de mais trechos, que nós queremos isso aí. Que vamos quebrar fora toda a cidade. Vamos quebrar. Podemos até não se eleger mais nenhum vereador, mais nenhum prefeito, mas a marca que a gente vai deixar para os nossos filhos no futuro, eles vão agradecer. Porque certamente as pessoas que trabalham em cima do saneamento sabem que não vai render, mas as pessoas com cabeça, pessoas que vêm de fora, vão dizer assim, ó, povo para frente, município para frente. Obrigado. Vice-vereador Idacir dos Santos, líder, PMDB. Senhor presidente, demais vereadores, quem está nos assistindo aqui nas galerias, a imprensa, a quem nos assiste através das mídias sociais, senhoras e senhores. Quero falar um pouquinho da minha alegria, então, pela aprovação do projeto 46 de 2018, de minha autoria. Agradecer aos senhores vereadores que entenderam a importância desse projeto. Eu acho que ele só trará benefícios se nós andarmos hoje em nosso município. O projeto em si, ele fala, então, do cercamento e da construção de calçadas nas áreas de preservação ambiental do município. O que é isso? Os novos loteamentos que saírem a partir de agora, será obrigação do loteador fazer o cercamento dessas áreas, né, com tela, e também já fazer a construção da calçada, o passeio público. Se circularmos hoje em nossa cidade, vocês verão vários locais onde existem as áreas verdes, essas áreas de preservação, onde não existe o passeio público, a vegetação invade a via, e serve normalmente para depósito de lixo. Infelizmente, isso, claro, a culpa não é do município, não é do loteador, e sim das pessoas que acabam fazendo isso, mas infelizmente isso a gente tenta mudar, está trabalhando para mudar, mas é um processo lento, realmente é um processo lento. Eu vejo lá aos arredores onde eu moro, seguida é promovido limpezas nessas áreas, e na semana seguinte, se tu for lá, está tudo igual novamente. Então, nós, infelizmente, temos que achar algum dispositivo para brecar isso. E por isso dessa ideia, então, do cercamento, que eu acho que será extremamente importante. Claro que a gente sabe que tem que passar pela sanção do prefeito, né? Mas tomara que sim, que ele sancione esse projeto e que ele entre em vigor. Quero falar um pouco também da minha alegria em relação à Praça Céu, lá no bairro Ouro Verde, uma praça que faz 1 ano e pouco que foi inaugurada, onde nós tivemos sérios problemas lá no início, foi vandalizada, as pessoas de bem que iam lá com suas famílias tomar seu chimarrão no final de tarde, durou pouco isso, logo em seguida eles desistiram, já não iam mais, em função das coisas que vinham acontecendo lá, né? E em algum momento a gente achou que não conseguiria dar volta, que não iria encontrar uma solução. Mas hoje, graças a um trabalho que vem sendo feito pelo Executivo, Poder Executivo Municipal, por pessoas que estão se engajando lá nessa luta, mudou totalmente o que vem acontecendo lá naquela praça. Hoje nós já temos lá instalado o CRAS 1, temos lá a biblioteca, temos
a sala de computadores, não temos lá ainda as máquinas, porque a sala irá ter grades, essas grades ainda não foram instaladas, então, até para prevenção, elas serão instaladas antes. Temos a sala de cinema, temos lá o grupo da melhor idade, onde as senhoras vão para fazer a sua ginástica lá, jogar o seu bingo, enfim, toda semana, né? Então, está sendo maravilhoso. Eu acredito que se as pessoas de bem, e aqui eu faço um apelo a todos, né, que realmente comecem a ocupar aquele espaço, que vão lá nos finais de tarde tomar o seu chimarrão, que vão lá nos finais de semana. Nós precisamos habitar aquele local, que dessa forma nós não deixaremos que a criminalidade tome conta. Melhorou 100%, né? Hoje nós temos vigilância 24 horas, que foi um problema também lá no início que não tinha, e por isso até de tudo que aconteceu de errado lá, mas hoje nós temos a praça funcionando, e eu não tenho dúvida que vai continuar assim. Parabenizar o Leal, que fez a mateada lá ontem, juntou lá, eu não faço ideia de quantas pessoas se fizeram presentes, mas lotou, a praça estava lotada, passou a tarde toda lá, apresentações, foi fantástico. É o tipo de coisa que a gente tem que fazer lá naquele local. Eu convoco a todos que moram lá aos arredores, enfim, a todos que queiram, né, conhecer o local, que vão lá com a sua família, levar suas crianças para brincar, tomar seu chimarrão. Nós temos o direito de utilizar aquele espaço. É um espaço que foi um espaço público, que foi construído com o dinheiro de todos, e, portanto, então, cabe a nós, sim, usufruirmos. E, claro, ajudar a cuidar, porque também depende muito de nós que tudo funcione, né? Então, nós temos que cuidar, nós temos que preservar por aquele local. Por hoje é isso, muito obrigado. Convido o vereador José Elvio de Lima, PMDB. Boa tarde, senhores, senhoras, autoridade já mencionada, a imprensa, senhores vereadores, senhor presidente. Eu vou falar hoje do governo federal, mas antes eu não podia deixar de parabenizar todos os metalúrgicos, né, pelo dia 21 de abril, que é o dia do metalúrgico, dia do Tiradentes, que foi sábado. Então, uma homenagem de grande importância aí ao setor metalúrgico. E também aproveitar a oportunidade, porque dia 1º de maio é segunda que vem, será feriado. Eu já quero, desde já, saudar todos os trabalhadores metalúrgicos, né, pela passagem do seu dia, para poder parabenizar antes e não depois. Então, parabéns a todo o setor. Sendo que muita coisa, o trabalhador, que é o dia do trabalho, né? Não é o dia do trabalhador, é o dia do trabalho. Muitas coisas não tem que comemorar. Muitas coisas aí que acabou aí prejudicando o lado do trabalhador, né? Então, a gente tem que refletir. Hoje, por exemplo, hoje está encerrando o prazo da MP 808, aquela medida provisória que foi alterada por 180 dias, para que fosse lá, no caso, são 6 itens dessa medida provisória, que o governo não deu importância, fez a medida provisória para fazer essa alteração, e deixou e não botou em votação. Então, hoje encerrou o prazo, hoje morre, né? Principalmente um dos 6 itens que está ali, é aquele da trabalhadora, da mulher que pode trabalhar grávida em serviços insalubres. Então, agora, como o governo não votou a medida provisória, a mulher pode trabalhar lá na boca do forno, lá no Farina, pode trabalhar de auxiliar de soldador. É um absurdo isso aí, né? A importância que o governo federal deu à mulher trabalhadora, né? Que eu acho que uma mulher que está grávida, eu acho que fica difícil ela trabalhar no serviço insalubre, né? Porque, com certeza, vai vir prejuízo aí a essa criança aí que vai nascer. Então, eu acho que foi um desdeixo do nossos representantes políticos lá em cima, né? E o governo, como não conseguiu aprovar a reforma da Previdência, né, por vários itens ali, sabendo que também ele não teria o apoio dos nobres deputados, nem do Senado, e ele já vinha moldando outra situação, que tem uma recuperação financeira dentro da Previdência, e botando um caos na vida do cidadão. Está sucateando muitos trabalhadores aí,
porque hoje a Previdência está dando alta para todo mundo. A gente sabe que tem pessoas que estão lá dentro da Previdência, que está encostada, está no benefício, que não teria, não precisaria nem estar lá. Ela teria condições de trabalho. Mas lá existe um regulamento, existem os peritos, médicos que avaliam se tem ou não tem. Então, se está errado de pessoas que estão lá, a média 5% de quem está lá, com certeza ela poderia, não tem nada, e está lá, não sei de que jeito. Então, é responsabilidade dos peritos, né? Então, hoje, se pegar uma ideia aí, ó, nós tivemos aqui, ó, só vendo isso aqui, até agora, 228 mil trabalhadores foram dados alta, que estão encostados na Previdência, 228 mil. E quem está aposentado por invalidez, 15, 16, 17 anos, 43 mil pessoas que o INPS deu alta. Ele está economizando aqui, ó, um total de 7 bilhões e 600 milhões, até agora ele economizou, dando alta para essas pessoas. Aí me diz o seguinte, eu lá encostado 15, 16 anos na Previdência, como um profissional, o NPS nunca me chamou para uma perícia, uma irresponsabilidade da Previdência, de não ter chamado. Aí agora tu simplesmente dá alta para esse cidadão e ele vai ficar fora do mercado de trabalho. Ele não consegue trabalhar, ele ficou fora do mercado e nenhuma empresa vai pegar um trabalhador que tem um histórico de Previdência de muitos anos, ele vai ficar fora do mercado. Aí ele está ganhando lá R$3.000, ele vai tentar aposentadoria por tempo de serviço. Só que ele ficou lá 10, 15 anos encostado, ele não tem média. Aí ele vai entrar com a aposentadoria por tempo de serviço, ele vai ganhar o salário mínimo, porque ele não tem média. De 3 mil vai cair para R$960. Então isso aí é um caos na vida do trabalhador, do cidadão. Então, acho que isso aí tinha que ser revisto e é uma irresponsabilidade da Previdência. Se existe perito, existe médico lá para poder fazer a inspeção, fazer a avaliação no trabalhador, tinha que ter feito cada ano, cada 2 anos, para não deixar uma pessoa 17 anos encostado, aposentado, e agora chamar lá e dar alta de se vira. Essa pessoa aí, ela está fora do mercado de trabalho, está numa situação precária. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Camerini, líder, PDT. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à população que tem me chamado, continua me chamando nos bairros e tem me passado as demandas, e todos aqueles que me apoiam de uma forma ou de outra, para fazer esse trabalho que o vereador Camerini vem fazendo. Mas eu também não podia voltar ao assunto da lei das bebidas, que foi trazida aqui pelo autor no início da sessão, no início das falas, que altera realmente o Código de Posturas. E o interessante é que o mesmo está se manifestando, inclusive via num programa de rádio, o mesmo se manifestando, dizendo que não precisa multa, que isso tudo será regulamentado pelo poder público. Ora, o Código de Posturas é de 1969. Quer dizer que até hoje o poder público não regulamentou ainda. E aí eu fiz algumas perguntas, inclusive nesse programa, a respeito de alguns artigos do Código de Posturas. Por exemplo, vamos pegar um deles aqui, que não pode se lavar roupas nos chafarizes, e nem em tanques situados em vias públicas, eu não vejo isso em Bento, que é expressamente proibido, artigo 104 dessa mesma lei do Código de Posturas, que é expressamente proibido nas ruas da cidade a instalação de esterqueiras para guardar esterco, que é expressamente proibido conduzir animais ou veículos em disparada. Essa é a lei da bebida, que foi alterado essa lei, que será multado quem conduzir os carros de bois sem guieiros. Isso não foi em nenhum momento questionado, que é atirar em via pública ou logradouros públicos corpos ou detritos. E dos animais, atenção, protetores dos animais, essa lei está em vigor e fala ainda que a prefeitura, inclusive, teria que fazer o cadastramento dos animais da cidade, e não faz o levantamento, e inclusive fornecer uma coleira com identificação, isso não é feito. Porém, no artigo 99 diz que
Os cães que forem encontrados nas vias públicas serão apreendidos, recolhidos para o depósito da prefeitura. Depósito da prefeitura? Que eu não conheço. E principalmente, se não retirados em tantos dias, serão sacrificados. É esse o código de posturas, que os animais serão sacrificados. Diz ainda aqui que são isentos das matrículas os cães pertencentes a boiadeiros e vaqueiros, ambulantes da cidade. Ora, boiadeiros e vaqueiros. Eu não conheço isso em Bento. Então é cômico se não fosse trágico. Agora, os vereadores votaram a favor, eu sou a favor de uma revisão geral do Código de Posturas, inclusive para tirar esses absurdos, se for sancionado, é claro, pelo prefeito, que foram incluídos, de multar as pessoas que fazem uso de bebidas alcoólicas em vias públicas, com exceções de autorização da prefeitura. Quer dizer que a prefeitura é maior que a lei. A prefeitura pode autorizar, e aí vamos lá, o vereador Camerini é o prefeito, e aí ele diz que no sábado e no domingo os jovens podem beber. Vai poder, independente da lei. Que os jovens vão poder beber lá na Planalto, que eles vão poder beber em tais lugares, na Fenavim, enfim. Vai poder, porque a prefeitura é acima da lei. Então eu nunca vi disso, que as comissões, aliás, as comissões, eu estou ansioso esperando algumas notificações da Comissão de Ética, por exemplo, ver as relatorias, no meu caso, de alguns outros que eu encaminhei também, estou ansioso esperando. Mas eu quero aqui falar sobre outras questões também, porque isso aí já esgotamos, e estou cansado de dizer, vereador Camerini votou contra e votarei sempre contrário a leis desse tipo. A questão lá da Escola Santa Marta, nós estamos tendo que procurar o Ministério Público para que os alunos pequenininhos possam sair 5 minutos antes para ir para a creche, que a diretora, que parece mais uma ditadora, e não permite que os alunos pequenininhos saiam antes. É um absurdo, mas estamos, inclusive, com o Conselho Tutelar e Ministério Público tratando disso. Lá na Rua Paraná também, eu recebi denúncias, Maria das Graças, que está aqui também, que prédios sendo construídos e não tem as grades, aquelas redes de proteção, que caiu material em cima de uma senhora, ainda bem que não aconteceu nada de mal, mas cadê a fiscalização da prefeitura? Então, existe a lei, existe a norma, existem os fiscais, mas não fiscalizam. Por que será? Porque será que são construtoras amiguinhos de alguém? Essa é a pergunta. E vai por aí afora. Eu teria somente hoje vários pedidos meus que foram lidos e outros que foram encaminhados, mas eu quero fazer menção de alguns. Aquela matéria do secretário de Saúde fazendo fotinho, rindo na farmácia, cheia de medicamento. Escutava na rádio Amizade, no Grupo Leo V essa semana, as senhoras que estão sem remédio, com doenças graves muitas vezes, e o pessoal tentando entrevistar o secretário e nada acontece, mas ele gosta de postar fotinho, que está tudo bem, que está tudo mil maravilhas. Aqui na reunião da saúde ele não apareceu. A questão das estradas do interior, está aqui as fotos, dos tipos de estrada que nós temos intransitável. A quadra lá no bairro Zate, quadra de areia, não existe mais nada de quadra de areia. Aquele vereador que era secretário de esportes, inclusive, já foi, e nada faz, e não está preocupado e fica rindo muitas vezes dos problemas da cidade. É de chorar, meu querido colega, não de rir, porque não é o vereador aquele que está lá no bairro, não é o vereador aquele, aliás, aquele que iam trazer a seleção da Rússia e muitas outras para Bento, até hoje estamos esperando. Foram, inclusive, até para a Bahia tentar trazer a seleção brasileira, seleção internacional, até hoje estamos esperando. Inclusive, as verbas foram perdidas, né, do Centro de Alto Rendimento e muitas outras, Biblioteca Pública, muitas foram perdidas. Somente essa semana fiz 29 pedidos, atendendo os bairros Licor Sul, Salgado, Universitário, São Bento, Tancredo Neves, Humaitá, Cidade Alta, Tuiuti, Santa Helena, Zate, São Roque, Coabe, Vila Nova, Centro, Santa Marta. Isso é muito importante. Eu gostaria de ter bastante tempo aqui para falar bastante dos problemas, mas às vezes nós temos que falar de alguns absurdos que acontecem. E nós vamos trazer aqui uns assuntos bem palpitantes, de algumas situações bem interessantes que vêm ocorrendo, que ocorreram, inclusive com o suporte de alguns que se dizem, aqueles que sabem tudo, mas muitas vezes não sabem nada. Obrigado.
Não havendo mais nada a ser deliberado, dou por encerrada a presente sessão e convido os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que, em função do feriado, será no dia 2 de maio, às 15 horas. Uma boa tarde e uma boa semana a todos.